através de cada louvor que foi ministrado aqui nesta noite, e vai concretizar o que Ele tem nas nossas vidas através da palavra. A palavra que tem poder de transformação, de cura e de libertação. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nesta hora nós nos apresentamos diante de Ti e pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nesta noite, venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para recebermos a Tua palavra. A Tua palavra que tem nos libertado a cada dia quando nós estamos aqui, ó Pai, quando nós nos dispomos a ouvir, como fez Maria. Essa palavra que tem poder de transformação tem nos libertado, tem nos transformado. E essa palavra também tem sarado feridas da alma. Essa palavra, ó Pai, tem direcionado o caminho de cada um aqui nesta noite. E nesta noite, ó Pai, nós temos a certeza que o Senhor vai continuar falando. E nós estamos aqui como vasos na mão do oleiro, receptivos, ó Pai, à Tua palavra. E diante de Ti apresento o Teu servo, que o Senhor venha visitá-lo com a ousadia do Senhor, derramando da força do Senhor, do fortalecimento do Senhor, da cura do Senhor sobre a vida dele nesta noite. E que o Senhor venha usar ele, ó Pai, de forma sobrenatural, como o Senhor tem usado aqui neste lugar. Faça, ó Pai, da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer, na vida dele, como instrumentos, ó Pai, para a Tua palavra aqui nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui. Fala com a Tua igreja em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estarmos reunidos sob a palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Amém? A palavra de Deus fala assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimaram sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara para a ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se tornou, recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade de tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltará pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera, e aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho foi?
mostrar aos seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-vos um jumento. Abardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e coma pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás águas, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentia-lhe. Então voltou ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás águas, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar a haver comido pão e bebido água, abardou-lhe para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Podeis assentar, irmãos. Um profeta que tinha recebido a palavra de Deus para levar a Jeroboão, um rei que Deus determinou, que entregou nas suas mãos as 10 tribos do norte, Israel. Roboão era filho de Salomão. Quando eles se dividiram, ele tentou fazer guerra com Jeroboão, mas Deus usa um profeta e fala para ele que tudo aquilo que estava acontecendo fazia parte do propósito de Deus naquele lugar. Jeroboão, com medo do povo subir para Judá, onde estava o tabernáculo, onde estava o templo de Deus, fez 2 altares, um em Dan e um em Betel. Colocou bezerros de ouro e pôs o povo para adorar. O que é mais incrível de tudo é que mesmo Deus, vendo que a pessoa está fazendo de forma errada, de maneira errada, com toda a tua inteligência, com toda a tua suprema grandeza, ele manda profetas para mostrar que aquele caminho que Jeroboão estava andando não estava certo. Só que ele dá uma ordem específica para um dos seus profetas, um jovem profeta. Ele tinha que entregar a mensagem e não podia beber água e não podia comer pão naquele lugar, e tinha que voltar por outro caminho. Por que ele então volta? Depois que vai um profeta velho, mente para ele. E por que ele é castigado? Por que ele é morto naquele momento? Porque ele viu sinais. Quando ele deu a palavra que aquele altar ia se fender, aquilo acontece na frente dele, na frente de Jeroboão. Quando Jeroboão leva as mãos para prender, levanta as mãos para ele, as mãos secam e ficam duras. Mas outro sinal, não era para ele duvidar e voltar. Porque tudo aquilo que a palavra de Deus fala, se cumpre. E isso é gratificante para nós. Porque nós temos a certeza de tudo aquilo que Deus fala conosco vai se cumprir. A vida eterna, o melhor aqui nessa terra, se você andar diante da palavra de Deus, se você for fiel a Deus, se você fizer a vontade de Deus. Porque muitas pessoas caem, mas tem muitas pessoas que continuam caminhando até o final. No meio a deserto, no meio a dificuldades, no meio a tempestades, no meio a toda essa tormenta que acontece, porque Deus permite, porque a gente cresça, porque a palavra de Deus, ela vai acontecer, vai se cumprir no meio de nós.
Às vezes nós não queremos que ela se cumpra. Às vezes nós não queremos que, às vezes a gente acha que está demorando muito, às vezes a gente acha que parece que não está acontecendo nada, mas sempre está acontecendo. É porque a palavra de Deus é como a árvore plantada a ribeiro, ela tem o tempo certo de crescimento. E se você planta uma árvore, quando você percebe, ela já está dando fruto. Porque ela não cresce de uma vez, ela vai crescendo aos poucos. Cresce primeiro a raiz, para ficar firmada, para quando vier as tempestades, para quando vier os maremotos, ela não caia. Assim somos nós. Significa que sempre vai haver tempestades e dificuldades na nossa vida. Então você vê um profeta que tinha o conhecimento, que foi usado por Deus, mas ele não obedece à palavra. Ele voltou. E quando você anda com Deus, você está sempre caminhando para frente, se você prestar atenção. Quando o povo sai do Egito, que o povo entra no deserto, o povo caminha sempre para frente, não tinha como mais voltar. Aqueles que se arrependeram, aqueles que não tiveram vontade de andar, aqueles que ficaram com medo da terra prometida de Canaã, eles foram morrendo no deserto, foram ficando no deserto, mas não voltaram para o Egito. Não volta para o Egito. Nós somos povo de Deus, Deus quer nos salvar, Deus quer nos fortalecer na sua palavra. Jeroboão continua fazendo da mesma maneira, depois de ter visto todos aqueles sinais que aconteceu bem na sua frente. Milagres não significa acontecer milagres na nossa vida, não significa que você vai continuar caminhando na palavra de Deus. O que mantém você na palavra é fé, persistência, vontade, querer mesmo andar com Deus, não importando se é deserto, não importando aonde for as dificuldades que Ele colocar o Senhor. Porque o Senhor vai nos colocar dificuldade, vai nos dar a palavra. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E se você cai no Novo Testamento, ainda é mais um grau de dificuldade, porque no Antigo Testamento, a palavra de Deus fala que se você for pego em adultério, você era castigado. Agora, se você pensar, você já está pecando. Não é muito mais difícil? Mas o que é mais bonito, e o que é mais lindo na palavra, é que ela vai se cumprindo em nós. Ela vai nos dando força, ela vai nos dando compreensão. Porque presta atenção, se aquele profeta entrega a palavra para Jeroboão, depois de tudo aquilo que tinha acontecido, do altar ter fendido, as cinzas caírem no chão, a mão ressecada de Jeroboão ter sido curada depois, e se ele sai, porque ele disse, quando Jeroboão falou, venha para minha casa que eu vou alimentar, fortalecer você, ele falou, nunca, porque Deus mandou eu passar direto, mas ele não passa, ele volta, e se ele volta e alimenta e vai embora, o que significava? Que Deus não ia cumprir a palavra que tinha dado para ele. Se Deus não tinha cumprido a palavra que tinha dado para ele, ia cumprir a palavra que ele tinha dado para Jeroboão? Claro que não. É por isso que é tão importante a gente andar nos caminhos do Senhor, porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. E as pessoas observam, você pode ter certeza. Porque quando Jeroboão, depois que fica sabendo daquela situação, que aquele profeta voltou para se alimentar, mas quando ele voltou para ir de onde tinha vindo para ajudar, um leão o matou. O que você acha que ele pensou? Falou, vai cumprir. Eu vou andar torto, o meu reino vai ser todo desgovernado, mas vai se cumprir a palavra de Deus. Ele sabia que ia se cumprir a palavra. Agora, se ele ia cumprir ou não, era livre-arbítrio, ia depender dele. É a mesma coisa de cada um de nós. Se semana que vem nós vamos estar aqui, depende de quem? Não é de nós? De alimentar dessa palavra, possa estar fazendo chuva, frio, calor, não importa. Nós estamos aqui de novo para alimentar e pegar mais um pouco de conhecimento, sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Aquelas dificuldades que a gente passava antes, que a gente ficava assim, gente, o que eu vou fazer agora? Eu não sei. Às vezes você vai e ora para Deus, Ele te dá uma solução tão simples que a gente pensa, como que pode? Estava tudo na minha frente, eu não conseguia enxergar. Isso é a sabedoria
de Deus. Sabedoria de Deus é você ter certeza que a obra de Deus vai se cumprir na vida de cada um de nós aqui nesse lugar. E para que isso aconteça, precisa de fazer o quê? Continuarmos obedientes na palavra. O profeta fez a parte dele, entregou a palavra. Aquela palavra vai se cumprir. E se cumpriu na vida dele, porque ele não quis obedecê-la diante de Deus. Em Gênesis capítulo 17, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 17, Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão, não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei minha aliança entre ti, em mim e ti, e tua descendência no curso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei seu Deus. Abraão, com 84 anos, Deus fala que ele ia ter um filho da promessa. Abraão é aquele que Deus falou com ele: sai da tua casa, da casa da tua parentela, para um lugar que eu lhe mostrarei. Isso é ter fé. Você não sabe para onde você está indo. Abraão também não sabia para onde ele estava indo. Você sabe a obra de Deus na sua vida hoje? O que Deus vai fazer nas nossas vidas amanhã ou depois? Nós não sabemos. Nós sabemos o hoje. Talvez amanhã você será um grande pregador da palavra de Deus, glória a Deus por isso. Amanhã você vai estar louvando ao Senhor e sendo usado poderosamente, mas hoje, nesse momento, nós não sabemos. Aqui Abraão, quando Deus fala com Abraão para sair da sua parentela, ele não sabia para onde ir, mas ele teve fé e acreditou que Deus poderia dar o melhor na vida para a família dele, e foi. Aí você sair da sua zona de conforto é muito difícil. Mas se você quer aprender a andar com Deus, aprender a receber o que Deus tem na sua vida, é preciso que nós sempre saiamos da nossa zona de conforto. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, ouvindo a palavra, aprendendo com a palavra, crescendo na palavra, amadurecendo na palavra, tendo intimidade com Deus através da palavra de Deus. Ele enfrentou obstáculos, lutas, e cada vez que ele enfrentava, Deus estava com ele, fazendo a fé dele crescer, fazendo ele confiar na palavra de Deus, porque tudo aquilo que Deus disse ia se cumprir na vida de Abraão. Só que em alguns momentos na vida de Abraão, ele desobedece também a palavra de Deus, porque quando Deus fala para Abrão e Sarai, fala que eles iam ter um filho da promessa, nenhum dos dois acreditaram, porque já estava em idade avançada, já não estavam dando conta de fazer coisa alguma, não acreditou naquela palavra, mesmo tendo já uma grande caminhada com Deus. E talvez isso aconteça no meio de nós também. Ou você acha que nós somos diferentes de Abraão? Somos iguais. Somos homens, somos mulheres, as mulheres também, como de Sara, que tem também aquele conhecimento, aquele amadurecimento, só que às vezes na nossa vida e na nossa caminhada, às vezes as coisas são tão grandes que a gente acaba não acreditando naquilo que Deus está falando. Será mesmo? É verdade. Continue crendo, continue caminhando, e a palavra vai fazendo parte de você. Não é bonito quando a palavra faz parte de nós? Até o momento que Abraão não acreditou, a palavra não fez parte dele. Sarai tenta ajudar, fazendo com que Abraão engravidasse a sua escrava Agar,
nasce o filho Ismael, e aquilo não era o propósito de Deus, e por causa dessa desobediência da palavra de Deus, Deus fica 10 anos sem falar com Abraão. 10 anos. É ruim, é triste quando você tem uma intimidade com Deus, que Ele fala com você, Ele te mostra, e de repente Ele deixa de te falar, deixa de falar com você. Não é verdade? Porque o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui é ouvir a voz de Deus. O verdadeiro sentido de estarmos aqui é ter a certeza que Deus nos guia todos os dias do nosso trabalho, para a nossa casa, faz com que a gente continue entendendo o desígnio da vida, tudo isso que acontece no meio de nós, uma visão espiritual qual nós não tínhamos. A gente olhava e só via o quê? Matéria, metal, ouro, prata, tijolo. O espiritual não conseguia enxergar. Agora você consegue. Abraão também estava enxergando isso, mas ele duvidou, mostrando que é normal também você duvidar. Mas se você não desistir e continuar acreditando, Deus volta, igual voltou com Abraão, e falou no coração dele: eu continuo com a minha palavra continua sendo a mesma, vai se cumprir na sua vida. E por causa disso, Abraão se torna o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão. Nós não somos judeus, mas nós somos filhos de Abraão na fé. Acreditamos de verdade nesse Deus maravilhoso que estava com ele, agora está aqui conosco, nos dando essa oportunidade através do seu Filho Jesus, que morreu na cruz, e nos dá essa linda e maravilhosa oportunidade de receber o próprio Espírito Santo de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, olha que coisa mais incrível. Vocês lembram quando Deus entrava lá no jardim, conversava com Adão e com Eva, mostrando o caminho, mostrando tudo para eles? Hoje nós temos essa oportunidade por causa de Jesus. E por causa disso, dessa desobediência, Deus maravilhoso, como Ele sempre é, depois de 10 anos o abraça de novo e o fortalece na fé. Você tentou me ajudar, mas não preciso de ajuda. Deus não precisa de ajuda do homem. Somos nós que precisamos sempre de Deus, a todo momento, a todo tempo. E aí o ergue de novo. Acontece o que tinha que acontecer. Sara engravida e nasce Isaque, o filho da promessa, por causa da palavra que se cumpre nas nossas vidas. Em Mateus 26, a palavra de Deus fala assim, Mateus 26, glória a Deus, aleluia. Mateus 26, 31. 26, 31. Então Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser o tropeço para todos, nunca será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mais uma vez você vê a palavra de Deus sendo cumprida, mesmo contra a vontade de Pedro. Pedro estava determinado que nada ia separar ele do Senhor Jesus. Se fosse preso, ele ia junto. Se apanhasse, ele ia junto. Só que o que ele não entende é que quando a palavra é dada, ela se cumpre. Igual se cumpriu na vida de Jeroboão. Igual se cumpriu na vida daquelas 10 tribos do norte. Então, por mais que ele seja relutante, não queira acreditar ou acreditar mais nele do que na palavra, está vendo qual é a diferença? Nós temos que acreditar sempre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E quando a palavra de Deus ela vem diante de nós, é só você esperar ela se cumprir lá na frente. Olha que coisa maravilhosa. Vai ter dificuldade, a porta é estreita, vai ter deserto, mas tem a terra de Canaã.
Jesus Cristo morreu na cruz, sofreu, apanhou por mim e por você, mas agora nós recebemos o Espírito Santo de Deus para que os nossos pecados vá para Ele. Quando você crê em Jesus como seu único suficiente Salvador, aquele que for batizado, aquele que crer e for batizado será salvo. Olha a palavra se cumprindo em nós. Pedro tinha total certeza que isso nunca ia acontecer na vida dele, negar Jesus. Ele tinha andado sobre as águas, ele tinha voltado e pescado aqueles peixes maravilhosos sobre a palavra do Senhor Jesus. Agora, por que essa palavra ia ser cumprida? Ele conhecia ele mesmo, ele era determinado, ele era uma pessoa que nunca ia negar Jesus. Só que o que ele não sabia é que a palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. E quando Jesus é preso, ele vai caminhando escondido de todos, porque não queria apresentar a eles que era um galileu e fazia parte dos discípulos, porque ele estava com medo. E diante de uma mulher que olha para ele e fala: você é um daqueles que estavam com ele. Ele disse: eu não estava. Está vendo a palavra sendo cumprida? Aquele mesmo Pedro que disse que nunca ia negar a Jesus Cristo, naquele momento, estava negando e ainda não estava nem percebendo que estava negando. Porque a palavra de Deus é poderosa. E se você se apega a ela, você consegue se livrar de qualquer obstáculo, de qualquer dificuldade na sua vida. Porque Deus é por nós. Ele continua caminhando diante de uma fogueira e as pessoas olham e falam: você é galileu, estava com ele. Ele fala: eu nunca vi Jesus. Agora ele conseguiu negar muito mais forte: eu nunca vi esse Jesus. 2 vezes e ele ainda não tinha percebido. Você sabe como que ele percebeu? Quando ele nega a terceira vez, quando o galo canta e quando Jesus vai passando diante dele e olha dentro dos olhos dele. Jesus só precisou olhar dentro dos olhos dele para que ele percebesse que a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. E ela é poderosa. E se ela se cumpre em nossas vidas, não é melhor a gente ser levado pela palavra? Ser levado pela palavra. Ser levado pela palavra é quando vem aquelas dificuldades. Você lembra quando Pedro estava no barco com seus discípulos, o mar em revolto de um lado para o outro, Jesus andando sobre as águas, eles com medo, e Pedro fala: posso ir até aí? Se o Senhor for Jesus mesmo, Jesus fala: venha. Mais uma vez você vê a palavra sendo cumprida. Se você acreditar nela, ela vai te guiar todos os dias da sua vida, não apenas nas sextas e nos domingos, mas na segunda, na quarta, na quinta. Aqui é só um momento de você colocar o alimento, alimentar da palavra e carregar um pouco para sua casa. Não era assim lá quando o povo estava no deserto? Quando o maná caía do céu, eles não pegavam aquele maná lá no deserto, levavam para suas casas para se alimentar. Então não era só no deserto, mas em suas casas também eles se alimentavam da palavra de Deus. E essa mesma palavra que está sendo dita aqui hoje, para que a nossa fé continue crescendo poderosamente. Pedro aprendeu uma lição. Ficou triste, mas quando Jesus ressuscita, o que ele fala? Vai chamar a todos e a Pedro, que eu estou vivo. A preocupação do mestre com cada um deles e com cada um de nós. Isso é que é muito maravilhoso nas nossas vidas. Em Juízes 16, a palavra de Deus fala assim, Juízes 16, depois de Josué, para trás de Samuel. Juízes 16, 23. Então os príncipes dos filisteus ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos.
Sansão aqui estava preso, estava cego, estava sendo maltratado. Mas tudo isso que aconteceu na vida de Sansão foi por causa da desobediência dele, da palavra de Deus. Deus já tinha dado a palavra, desde antes dele nascer, para sua mãe. Mandou um anjo falar que ia vir e ela ia ser mãe de um grande homem, forte, guerreiro. Mas ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebidas fortes, ele não podia tocar em coisas mortas, e ele fez tudo isso. Esse era o Sansão. Ele era rebelde na palavra de Deus. Ele viveu da sua maneira, mas a palavra de Deus ia se cumprir, porque ela tinha sido entregue desde o começo. Só que quando você não quer andar na palavra do Senhor, quando você é desobediente à palavra, vem consequências. Você não come o melhor dessa terra, você passa por dificuldades, você passa por momentos de muita tribulação na sua vida. Vem a salvação no final, mas você não aproveita nada enquanto você estava em vida. Quando você obedece à palavra de Deus, você tem do bom e do melhor aqui. Vai ter lutas, mas vai ter sempre vitórias, não perdas. É isso que nós temos que prestar atenção. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Sansão, mas se cumpriu nos últimos dias da vida dele. E ele já estava cego, debilitado, tinha sofrido, porque não obedeceu a palavra do Senhor. Mas no último instante da vida de Sansão, ele se arrepende, faz uma oração perfeita para Deus, e Deus entrega de volta a força dele. Porque a força de Sansão não era dele, era de Deus. A força do crente é de Deus. A sabedoria do crente é de Deus. É por isso que nós, no meio das nossas dificuldades, a gente ora: Senhor, me livre desse momento difícil. Abra uma porta para que eu possa ver uma luz, para que eu possa ir em direção a ela, para que eu possa sair dessa dificuldade. É assim que o crente ora. E Deus abre, porque Ele está sempre inclinando a ouvir a nossa oração. Aquele momento é um momento grandioso, a qual, quando Sansão encosta nas pilares, derruba e mata mais filisteus do que toda a sua vida lutando, porque a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E se ele tivesse andado direitinho, obedecido à palavra do Senhor, ele tinha vencido e não tinha perecido tanto. Não é verdade? Vê só o que Davi passou, as dificuldades que ele passou, as perseguições que Davi passou. Mas em momento nenhum, Deus estava com ele a todo momento, em momento nenhum ele sofria tanto, porque Deus o guardava, resguardava ele, protegia ele contra Saul, contra Golias, contra os filisteus e todos aqueles que o perseguiam. Teve um momento da vida que ele cai lá na frente, mas se arrepende, e Deus o restitui de novo, no meio de toda a dificuldade. E para terminar, em João capítulo 11, João 11, glória a Deus, aleluia. João 11, onze 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolvido num lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os
fariseus, eles contaram dos feitos que Jesus realizara. Olha só o poder dessa palavra. Lázaro estava doente. 4 dias antes, sua irmã Marta e Maria mandaram chamar a Jesus. Ele estava distante daquele lugar. E Jesus demora 4 dias para chegar lá. Mas ele fala para os seus discípulos que ele tinha morrido, mas que Jesus ia acordá-lo. A partir daquele momento, quanto que para muitas pessoas, até para quem tem um pouco de fé, desacreditaram, porque curar cegos, curar coxos, curar pessoas que estavam doentes, leprosos, todo mundo já tinha visto Jesus curar. Mas agora havia uma cura que ninguém tinha visto, um homem que já tinha 4 dias morto, sepultado, não tinha mais nada o que fazer a não ser pranteá-lo, e isso eles já tinham feito. E Jesus chega dizendo: eu sou aquele que veio para ressuscitar Lázaro, eu sou a verdade e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará, e aquele que está vivo não morrerás. E quando ele dá a palavra para aquelas irmãs que um dia o convidaram para suas casas para ouvir a palavra do mesmo jeito que nós estamos ouvindo aqui, porque essa mesma palavra que foi pregada para eles é a palavra que está sendo pregada para nós, mostrando para nós, se você confiar e se você for obediente à palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Agora, quando você é desobediente na palavra, coisas ruins acontecem. Ao invés de você receber o melhor dessa terra, você fica perdido no deserto, andando para trás ao invés de andar para frente. Então o Senhor sempre mostra: a porta é estreita, vai ter dificuldade, mas você vai andar comigo e aprender cada dia mais o que eu quero de vocês. Eu quero que vocês continuem pregando o meu evangelho, continue mudando o coração, sendo transformado pelo poder da palavra de Deus, tendo fé nessa palavra que ela cura e ela faz milagres, assim como ela fez milagre com todos esses grandes homens, e ela se cumpre também nas nossas vidas. Se cumpriu na vida de Lázaro por causa deles terem ouvido a Jesus e acreditarem de verdade. Se cumpriu na vida de todos esses grandes homens, se cumpriu na vida de Sansão, mesmo andando de maneira errada, mesmo andando na contramão da palavra de Deus. Se cumpriu na vida de Abraão também, que em determinados momentos da sua vida achou que era grandioso demais o milagre que poderia acontecer na vida dele. Não observou que Deus é Deus do impossível, é o que abre o mar, é o que anda sobre as águas, é o que alimenta milhares de pessoas com pouco alimento, é o que ressuscita aquele que já estava morto e perdido, aquele que não tinha mais como voltar. O milagre acontece e ele se levanta de novo. É aquele que está aqui no meio de nós, fazendo a mesma coisa que fez a esses grandes homens que tiveram fé, porque nós também temos essa mesma fé, e nós também caminhamos na obediência da palavra de Deus, e por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória, amém? Glória a Deus. Quem precisa de oração? Amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Amém. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Pai, por ter essa oportunidade de ter escutado a tua palavra nesta noite.
a tua palavra de fortalecimento, de encorajamento, esta palavra que tem direcionado as nossas vidas a cada dia e a cada amanhecer. Papai querido, diante de Ti, que o Senhor venha visitar nesta noite os irmãos, trazendo a força, trazendo a paz, trazendo a ousadia do Senhor, acalmando cada coração, acalmando a alma de cada um aqui nesta noite, lançando por terra toda ansiedade, toda preocupação, mas que venha prevalecer a paz do Senhor e o refrigério do Senhor e a força do Senhor sobre as nossas vidas. Diante de Ti também nós colocamos diante do Teu altar todas as obrigações que temos que fazer durante toda essa semana, nos nossos locais de trabalho. E convidamos o Senhor, ó Pai, para estar conosco nos lugares aonde a gente for, aonde a gente plantar a planta dos nossos pés. Que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha adiante de nós, quebrando as barreiras, os impedimentos, lançando por terra as afrontas, lançando por terra as palavras contrárias, palavras negativas, que o Senhor venha repreender e lançar por terra em nome de Jesus, mas que a unção da capacitação do Senhor venha ser derramada sobre as nossas vidas, e tudo o que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Tudo que colocarmos nas nossas mãos, que nós venhamos agradecer ao Senhor, porque é o Senhor que está no controle de tudo, é o Senhor que tem suprido as nossas necessidades, e nós Te louvamos pela Tua fidelidade. Papai querido, e colocamos também diante de Ti a nossa família. Continua guardando, continua livrando, continua suprindo as necessidades materiais e espirituais de cada um deles nesta noite, e que a muralha da Tua presença venha cercá-los, da mesma forma que o Senhor tem cercado as nossas vidas, guardado a nossa entrada, guardado a nossa saída. Diante de Ti, ó Pai, apresento o retorno dos irmãos para os lares, para o trabalho, que o Senhor venha guardar cada um deles, ó Pai, debaixo das Tuas mãos santas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.